Ela aceitou o pedido sem sorrir, e naquele instante todos confundiram silêncio com felicidade. O dia do casamento amanheceu cinza em Valdória, um país onde tradições pesavam mais do que promessas. As ruas da pequena cidade de Ravenna Baixa foram enfeitadas com flores simples, brancas demais para um evento que deveria celebrar alegria. Dentro da casa antiga, de paredes grossas e janelas estreitas, Helena Duarte permanecia sentada à beira da cama, com o vestido dobrado sobre o colo, como se fosse um objeto estranho que não lhe pertencia. "Você está linda", disse Amália, a madrinha, tentando soar confiante enquanto ajustava o véu. Helena levantou os olhos devagar. "Bonita não é o mesmo que pronta", respondeu num fio de voz. Ninguém percebeu o peso daquela frase, ou fingiu não perceber. O noivo, Mateus Rocha, aguardava do outro lado da cidade, cercado por risos, copos erguidos e conselhos que vinham carregados de ironia. "Casamento é paciência", disse um dos amigos. Mateus sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Ele ajeitou o paletó e desviou o olhar para a janela. Havia algo ali que não estava sendo dito. Algo que nenhum brinde ousava tocar. Quando a cerimônia começou, o silêncio foi absoluto. Helena caminhou até o altar com passos medidos, o rosto sereno demais para uma noiva. Mateus a observava, como quem tenta decifrar um enigma antigo. As palavras do juiz ecoaram formais, previsíveis. "Você aceita?" "Aceito", disseram ambos, quase ao mesmo tempo. Os aplausos vieram fortes, mas havia um desconforto invisível no ar, como se todos soubessem que aquele casamento carregava um motivo oculto, um acordo silencioso, um segredo costurado entre olhares evitados e frases interrompidas. Na festa, Helena mal tocou na comida. Mateus manteve-se educado, distante. "Está tudo bem?" ele perguntou num momento em que ficaram sozinhos perto da varanda. Ela respirou fundo. Está tudo como precisava estar. Não como ela queria, não como ele sonhou. A noite avançou. Os convidados foram embora um a um, deixando para trás pratos vazios e promessas jogadas ao vento. Quando finalmente entraram no quarto reservado aos recém-casados, o corredor pareceu longo demais. A porta se fechou com um som seco, definitivo. Ali, longe dos olhares, longe das expectativas, o verdadeiro motivo daquele casamento estava prestes a emergir. Um motivo que não cabia em votos, nem em alianças. Um motivo que poderia destruir tudo, ou salvar o que ainda restava deles. Antes de seguirmos mais fundo nessa história, se ela já tocou algo dentro de você, curta e acompanhe para não perder contos que falam de escolhas difíceis, segredos humanos e finais que mudam destinos. Helena ficou parada no centro do quarto, as mãos juntas diante do corpo, como se ainda estivesse diante do altar. O vestido branco, que parecia leve na igreja, ali se tornou pesado, sufocante. Mateus fechou a porta com cuidado e encostou as costas nela por um instante, olhando para o chão como quem organiza coragem. "Você não precisa ficar aí em pé", ele disse, tentando quebrar o gelo. "Pode sentar." Helena deu 2 passos e se sentou na beira da cama sem encostar as costas no colchão. Os olhos dela passearam pelas paredes simples, pela janela com cortina grossa, pela jarra de água sobre a cômoda. Qualquer coisa era melhor do que olhar diretamente para ele. Mateus tirou o paletó devagar. Dobrou como se estivesse no trabalho, no escritório do cartório e pendurou na cadeira. Depois afrouxou a gravata. O silêncio continuava, mas agora era um silêncio com dentes. "Eu vou ser direto", ele começou, "porque a gente já passou do ponto de fingir." Helena engoliu em seco. "Então seja." Ele respirou fundo, como se as palavras ardessem na garganta. "Quem te contou? Foi a Amália? Foi o teu pai?" O rosto de Helena endureceu. "Ninguém me contou. Eu vi." Mateus ergueu o olhar, surpreso. "Viu o quê?" "A carta no teu bolso, Mateus. Quando você veio me buscar ontem para a assinatura, você deixou cair. Eu li só a primeira linha, mas foi o bastante." Mateus fechou os olhos por um segundo, como se sentisse dor física. "Eu ia te contar. Só não sabia como." Helena soltou uma risada curta, sem humor. "Engraçado, porque eu também não sabia como te contar o meu motivo." Ele franziu a testa. "O teu motivo?"
Helena apertou os dedos no tecido do vestido. Você acha mesmo que eu aceitei casar por amor, Mateus, na frente de todo mundo, com minha mãe tremendo de emoção, com meu pai fingindo que estava orgulhoso? Mateus deu um passo à frente, cauteloso. Então por quê? A pergunta ficou suspensa. Helena encarou o chão e, quando falou, a voz saiu firme, mas quebrada por dentro. Porque eu devia. Porque me disseram que eu devia e porque eu precisava proteger alguém. Mateus abriu a boca para perguntar, mas Helena levantou a mão, pedindo silêncio. Deixa eu voltar um pouco, tá? Antes de hoje. Antes do vestido. Antes de você. A lembrança veio como um vento frio. 3 meses antes, Helena trabalhava na lavanderia da cidade. Um prédio úmido perto do rio, onde mulheres dobravam lençóis como se dobrassem a própria vida em silêncio. Ela era conhecida como a filha do Duarte, porque seu pai, Ernesto Duarte, era um homem respeitado, pelo menos por fora. Dentro de casa, o respeito tinha outra forma: grito, controle e medo. Naquela semana, Helena chegou mais tarde e encontrou a mãe, Lídia, sentada na cozinha com os olhos vermelhos. Um copo de chá tremia na mão dela. Ele sabe, Lídia sussurrou. Helena largou a bolsa. Sabe o quê? A mãe hesitou, como se cada palavra fosse um risco. Que eu fui no médico, que eu guardei os papéis. Helena sentiu o estômago afundar. Você não devia ter guardado nada aqui. A porta do corredor bateu. O som do passo de Ernesto veio pesado. Helena virou antes mesmo de vê-lo, e quando ele apareceu, trazia na mão um envelope amassado. Então é isso, ele disse, olhando para Lídia como se ela fosse uma traidora. Você ia me deixar na ignorância? Ia me fazer de trouxa? Lídia não respondeu. Helena se colocou entre os dois instintivamente. Pai, conversa... Ernesto apontou o envelope para ela. Cala a boca, Helena. Isso é coisa de adulto. Adulto? Helena sentiu a raiva subir. Adulto é o senhor que some de noite e volta bêbado? Adulto é o senhor que quebra prato quando contrariam você? A mão de Ernesto voou, mas não chegou ao rosto dela. Parou no ar, trêmula. O olhar dele mudou, perigoso. Você está se achando valente, mas coragem não paga comida. Helena respirou, tentando manter a postura. Eu trabalho, eu ajudo em casa. Você ajuda porque eu deixo, ele rosnou, e porque você ainda mora sob o meu teto. Foi então que Lídia falou num sopro quase inaudível. Ernesto, eu tô doente. O ar pareceu sumir da cozinha. Helena virou para a mãe com horror e ternura ao mesmo tempo. Ernesto ficou imóvel, encarando-a. Doente como? Ele perguntou, mas não havia preocupação. Havia cálculo. Lídia apertou o copo. É sério. Eu preciso de tratamento. O médico disse que... Ernesto cortou. Tratamento custa dinheiro. Helena sentiu o sangue ferver. A gente dá um jeito. Eu pego mais turno. A Amália disse que tem vaga na padaria. Ernesto riu baixo. Padaria? Você acha que isso paga hospital? Você acha que isso compra remédio importado? Ele se aproximou de Helena tão perto que ela sentiu o cheiro azedo de bebida. Sabe o que paga? Casamento. Helena piscou, confusa. O quê? Mateus Rocha. Ernesto disse o nome como se fosse uma moeda. Filho do tabelião. Gente que tem contato. Gente que resolve. Você casa com ele e eu garanto que sua mãe vai ser atendida. Helena ficou paralisada. Você está vendendo sua filha. Ernesto inclinou o rosto, sorrindo sem alegria. Eu tô salvando sua mãe, e você vai fazer a sua parte, porque família é isso, Helena, sacrifício. Ela olhou para Lídia. A mãe chorava em silêncio, derrotada. Helena entendeu ali que o amor naquela casa sempre vinha com cobrança. De volta ao quarto, Helena ergueu o rosto para Mateus. Foi assim que começou. Meu pai me empurrou para esse casamento como quem empurra uma porta para esconder a bagunça. Mateus engoliu em seco. E você aceitou por causa da sua mãe? Sim, ela disse, mas esse não é o único motivo. Mateus ficou tenso, como se soubesse o que vinha. Então me diz qual é o outro. Helena respirou fundo e a voz dela saiu num sussurro perigoso. A carta que eu vi no teu bolso falava de uma dívida. E falava do nome do meu pai. Mateus passou a mão pelo rosto, como se pudesse apagar a última frase de Helena. A palavra dívida ecoou no quarto com mais força do que qualquer grito.
Ele se afastou da porta e sentou na outra extremidade da cama, mantendo uma distância respeitosa, quase defensiva. Você não devia ter lido aquilo, disse num tom baixo. Eu sei, Helena respondeu. Mas li. E agora a gente não pode fingir que não sabe. Mateus ficou alguns segundos em silêncio. Depois assentiu devagar. Meu pai sempre disse que segredo só funciona enquanto uma pessoa sabe. Agora somos dois. Ele respirou fundo e começou a falar como quem arranca um curativo antigo. Há 2 anos meu pai ficou doente. Não foi nada que aparecesse para a cidade, nada visível. Mas ele precisava de um tratamento fora de Valdória. Custava caro, mais do que a gente tinha. Helena o observava com atenção sem interromper. O nome do seu pai abriu portas. Mateus continuou. Mas não todas. Foi aí que o seu pai entrou. Helena fechou os olhos por um instante. Meu pai emprestou dinheiro. Emprestou influência. Mateus corrigiu. Conseguiu médicos, agilizou papéis e depois cobrou, com juros que não eram só dinheiro. Ele engoliu em seco. Quando meu pai morreu, a dívida passou para mim. E Ernesto Duarte deixou claro que não queria pagamento em parcelas. Helena soltou o ar lentamente. Ele queria me entregar embrulhada. Mateus assentiu, sem tentar negar. Ele disse que, se eu quisesse resolver tudo de uma vez, o casamento apagaria o passado. Um acordo limpo, na frente de todo mundo, sem papel assinado. Helena sentiu um nó no estômago. E você aceitou. Eu aceitei, Mateus disse, com honestidade dolorosa. Porque eu não queria carregar essa dívida pro resto da vida. Porque eu não queria que o nome do meu pai fosse manchado. E porque eu achei que talvez não fosse tão injusto assim. Ela o encarou. Injusto para quem? Mateus não respondeu de imediato. Eu te respeitei desde o começo, Helena. Nunca te forcei a nada, nunca te menti sobre quem eu era. Mas não me contou porque estava comigo, ela rebateu. O silêncio voltou a se instalar. Do lado de fora, um sino distante marcou a hora. A cidade dormia, alheia ao acordo que acabara de ser exposto. Helena se levantou e começou a tirar os grampos do cabelo. Um a um eles caíam sobre a cômoda, fazendo pequenos estalos. Sabe o que mais dói? Ela disse. Não é o casamento. É perceber que para homens como vocês dois eu sempre fui uma solução prática. Mateus se levantou também. Eu sei que parece isso, mas não é só isso para mim. Ela riu, cansada. Ainda não sei o que é, então. Ele hesitou, depois falou. Talvez seja o começo de algo que nenhum dos dois escolheu, mas que pode virar outra coisa. Helena virou-se para ele finalmente. Ou pode virar uma prisão. A palavra ficou pesada entre eles. Ela caminhou até a janela e abriu a cortina. A lua iluminava os telhados simples de Ravenna Baixa. Você já reparou como essa cidade observa tudo? Ela disse. Amanhã todo mundo vai comentar se eu acordei cedo, se fiz café, se sorri para você na rua. Mateus se aproximou mantendo distância. As pessoas sempre falam. E você se importa? Ela perguntou. Antes, sim, ele respondeu. Hoje, menos. Helena virou-se devagar. Eu me importo. Porque foi a cidade inteira que me ensinou que mulher boa é mulher obediente. Que casamento resolve problema. Que silêncio é virtude. Ela respirou fundo. E agora eu tô aqui, tentando decidir se continuo obedecendo. Mateus sentou novamente na cama. Eu não vou te obrigar a nada, Helena. Nem hoje, nem nunca. O acordo foi entre mim e o seu pai. Você não é parte escrita disso. Ela arqueou a sobrancelha. Você diz isso agora, mas amanhã, quando ele cobrar? Mateus baixou os olhos. Amanhã, a gente enfrenta. Helena voltou a se sentar, mas dessa vez mais perto dele. Ainda havia um espaço entre os dois, mas menor. Se a gente enfrentar junto, isso muda tudo, ela disse. Sabes que, se você recuar, eu não volto para aquela casa. Mateus a encarou sério. Eu não vou recuar. Ela estudou o rosto dele, procurando mentira, medo, interesse. Encontrou cansaço e algo mais próximo de medo do que de ambição. Então ouve bem, Helena disse. Esse casamento não é moeda, não é quitação. Se ele tentar usar isso contra mim ou contra minha mãe, eu falo. Eu exponho tudo. Mateus assentiu. Eu fico do seu lado. O quarto voltou a ficar em silêncio. Mas não era mais o mesmo silêncio do começo da noite. Era um silêncio de escolha. Antes de seguirmos adiante, me conta uma coisa.
de forma simples. De onde você está nos assistindo agora? Às vezes, saber que essa história atravessa cidades e países faz tudo ganhar outro peso. Helena respirou fundo. Amanhã vai ser difícil. Mateus concordou. Mas hoje, a gente ainda está inteiro. Ela encostou as costas na cabeceira, exausta. Inteiro não, disse, mas acordado. A manhã seguinte chegou sem delicadeza. A luz atravessou a cortina grossa do quarto como quem invade um espaço que não pediu permissão. Helena abriu os olhos devagar, sentindo o peso do dia antes mesmo de se levantar. Mateus já estava acordado, sentado à pequena mesa, mexendo numa xícara de café frio. Você dormiu? Ele perguntou sem virar o rosto. O suficiente para não cair, ela respondeu. Não houve beijo, nem constrangimento teatral. Apenas dois corpos dividindo o mesmo espaço, ainda aprendendo o que aquilo significava. Helena se levantou, trocou o vestido por roupas simples e prendeu o cabelo num coque apressado. O espelho devolveu uma imagem diferente, não de esposa feliz, mas de alguém alerta. Quando saíram para a rua, Ravenna Baixa já murmurava. As vizinhas varriam as calçadas com atenção exagerada. Um cumprimento aqui, um sorriso ali, perguntas disfarçadas. Dormiram bem? Perguntou Dona Celeste da casa da esquina. Mateus respondeu rápido. Bem, sim. Helena apenas assentiu. Sentia os olhos seguirem cada passo seu. No caminho até a casa dos pais, o silêncio se tornou pesado. Ele vai tentar parecer cordial, Mateus avisou. É assim que ele age quando acha que venceu. Helena apertou os lábios. Eu conheço meu pai. A porta da casa estava aberta. Ernesto os aguardava na sala, sentado como um rei no trono improvisado da poltrona gasta. Lídia estava na cozinha, ouvindo tudo sem aparecer. Finalmente, disse Ernesto levantando-se. A noiva, quer dizer, a esposa. Helena sentiu o estômago revirar. Não chama assim, respondeu seca. Ernesto riu. Agora você tem sobrenome novo. Responsabilidade nova. Mateus se colocou ao lado dela. Viemos falar da Lídia, do tratamento. O sorriso de Ernesto diminuiu. Claro, tudo no seu tempo. Não, Helena interrompeu. No tempo dela. Lídia apareceu na porta da cozinha, assustada. Helena, calma. Não, mãe. Chega. Ernesto cruzou os braços. Vocês acham que um casamento apaga acordos? Mateus respirou fundo. Apaga sim. A dívida está encerrada. Foi isso que o senhor disse. Eu disse que o casamento resolvia. Ernesto corrigiu. Não disse que eu perderia o controle. Helena deu um passo à frente. Controle sobre o quê? Sobre mim? Sobre a família, ele respondeu. Você agora faz parte da família Rocha, mas sua mãe ainda é Duarte. O silêncio caiu como uma ameaça. Você está usando a doença dela, Helena disse, a voz firme. E isso é baixo. Ernesto se aproximou falando baixo. Eu estou usando o que tenho, como sempre fiz. Mateus interveio. Se o senhor não cumprir o combinado, eu torno pública a dívida. O cartório inteiro vai saber como o senhor negocia pessoas. Ernesto parou. Pela primeira vez, hesitou. Você não faria isso? Faria, Mateus respondeu. Porque agora isso também me atinge. Lídia começou a chorar. Por favor, eu só quero ficar viva. Helena a abraçou. E vai ficar. Ernesto olhou para as duas mulheres e depois para Mateus. O jogo estava mudando. Vocês acham que ganharam, disse ele. Mas não sabem o preço de desafiar alguém como eu. Eu sei, Helena respondeu. Já paguei demais. Eles saíram da casa com o coração acelerado. Do lado de fora, o ar parecia mais leve, mesmo carregado de incerteza. Ele não vai desistir fácil, Mateus disse. Nem eu, Helena respondeu. Enquanto caminhavam de volta, ela percebeu algo novo. Não estava mais sozinha. O casamento continuava sendo um erro imposto, mas a luta agora era consciente. E isso mudava tudo. O dia avançou pesado, como se Ravenna Baixa tivesse prendido a respiração. Helena sentia isso no corpo enquanto caminhava ao lado de Mateus, os dois seguindo para o cartório. Não era uma visita oficial, mas necessária. Onde existiam registros, existiam provas. E onde havia provas, o poder do pai dela diminuía. Você tem certeza? Mateus perguntou antes de abrirem a porta. Tenho, Helena respondeu.
Passei a vida inteira tendo medo do que ele podia fazer. Agora quero saber até onde ele realmente pode ir. O cartório estava quase vazio. O cheiro de papel antigo e tinta fresca misturava-se ao silêncio respeitoso do lugar. Mateus cumprimentou um funcionário e pediu acesso a registros antigos. Não citou nomes em voz alta, ainda não. Enquanto ele conversava, Helena se sentou num banco de madeira e deixou a mente correr solta. Pensou na mãe, frágil, mas ainda viva. Pensou em si mesma, casada sem ter escolhido. Pensou no que restava dela depois de tantos anos obedecendo. Helena. Mateus chamou, baixo. Vem ver isso. Ela se aproximou da mesa. Havia ali um conjunto de papéis antigos, contratos informais, assinaturas mal disfarçadas. O nome de Ernesto Duarte aparecia mais de uma vez, ligado a favores, empréstimos e intermediações. Ele fez isso com outras pessoas, Helena murmurou. Não foi só comigo, Mateus assentiu. Homens que deviam dinheiro, mulheres que precisavam de emprego, famílias em desespero. Ele sempre oferecia uma saída, que prendia depois. Helena sentiu um misto de raiva e alívio. Raiva por ter sido apenas mais uma. Alívio por saber que não era loucura sua. Isso aqui basta? Ela perguntou. Basta para começar, Mateus respondeu. Mas vai nos expor. Ela respirou fundo. Eu já fui exposta a vida inteira. Só não sabia. Quando saíram do cartório, encontraram Amália esperando do lado de fora. O rosto da amiga estava tenso. Eu soube que vocês foram à casa do teu pai, disse ela. A cidade inteira já comenta. Helena suspirou. E quando não comentou, Amália segurou as mãos dela. Você tá bem? Helena pensou por um segundo antes de responder. Tô acordando. Amália sorriu triste. Então toma cuidado. Gente acordada incomoda quem dorme confortável. À tarde, Helena foi sozinha ao hospital acompanhar a mãe. Sentou-se ao lado da cama de Lídia e segurou sua mão magra. Ele vai parar, mãe, Helena disse. Eu prometo. Lídia abriu os olhos com esforço. Eu nunca quis isso para você. Helena engoliu o choro. Eu sei, mas agora não é só sobre mim. Mateus, ele parece diferente, Lídia comentou. Ele é, Helena respondeu. Também tá preso nessa história. Mas quer sair. Lídia apertou a mão da filha. Então não solta. Ao cair da noite, Helena voltou para casa com Mateus. O clima entre eles era estranho, mas mais honesto. Jantaram em silêncio até que Mateus falou. Se a gente fizer isso, não tem volta. Nunca teve, Helena respondeu. Ele a olhou com atenção. Você não precisa continuar comigo depois disso. O casamento pode acabar. Eu não vou te prender. Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Eu não sei ainda o que vai ser da gente, mas sei que pela primeira vez ninguém tá me obrigando a ficar. Mateus assentiu. Então ficamos porque escolhemos. Mesmo que seja só por hoje. Ela sorriu de leve. Não era amor, mas era respeito. E isso já era mais do que ela tinha conhecido. Do lado de fora, Ravenna Baixa seguia observando. Só que agora, Helena já não abaixava a cabeça. A reação veio mais rápido do que Helena esperava. Na manhã seguinte, Ravenna Baixa acordou diferente. Não havia gritos nem confrontos diretos, mas o ar estava carregado de tensão. O tipo de tensão que nasce quando alguém poderoso percebe que perdeu o controle da narrativa. Helena saiu de casa cedo para ir ao hospital. No caminho, sentiu os olhares mudarem. Já não eram apenas curiosos, eram cautelosos. Algumas pessoas desviavam o rosto. Outras cochichavam sem disfarçar. Bom dia, Helena, disse seu Arthur, o padeiro, num tom mais sério do que o habitual. Bom dia, ela respondeu firme. Ela percebeu ali que seu nome já não vinha mais acompanhado apenas do sobrenome do pai ou do marido. Agora vinha carregado de algo novo. Escolha. No hospital encontrou Amália sentada no corredor com os braços cruzados. Ele esteve aqui, a amiga disse, sem rodeios. O coração de Helena apertou. Meu pai? Amália assentiu. Tentou falar com tua mãe, não deixaram entrar. Mas saiu dizendo que isso não ia ficar assim. Helena fechou os olhos por um instante. Eu sabia. Você tem certeza do que está fazendo? Amália perguntou. Ele não é homem de recuar em silêncio. Helena respirou fundo.
Justamente por isso eu não posso recuar agora. Dentro do quarto, Lídia dormia. Helena sentou-se ao lado da cama e observou o peito da mãe subir e descer com dificuldade. Pensou em quantas vezes aquela mulher havia engolido palavras para manter a paz. Em quantas vezes chamaram isso de amor. Eu não vou repetir isso, sussurrou. À tarde, Mateus chegou ao hospital com o rosto tenso. Ele foi ao cartório, disse sem rodeios. Tentou acessar registros antigos. Queria saber o que a gente viu. Helena sentiu um frio na espinha. E conseguiu? Não. Mas deixou claro que sabe que estamos mexendo onde não devíamos. Onde ele não queria, ela corrigiu. Mateus passou a mão pelos cabelos. Helena, a cidade inteira conhece teu pai. Se isso vier à tona, vai ter gente que vai negar, gente que vai nos atacar e gente que vai se calar por medo. Ela assentiu. Eu sei, mas também vai ter gente que vai se reconhecer, gente que sofreu calada como minha mãe. Mateus a olhou com admiração silenciosa. Você mudou muito rápido. Não. Ela respondeu. Eu só parei de fingir. Naquela noite, Ernesto apareceu na porta da casa deles. Não gritou, não ameaçou. Sorriu. Posso entrar? Perguntou, como se estivesse fazendo uma visita cordial. Helena sentiu o corpo inteiro se enrijecer, mas abriu a porta. Fala logo o que você quer. Ernesto entrou, observando o ambiente simples. Vejo que você se adaptou rápido à nova vida. Não é disso que você veio falar. Helena rebateu. Ele suspirou. Você sempre foi inteligente. Só precisava lembrar quem manda. Mateus se aproximou. Aqui, ninguém manda. Ernesto riu baixo. Vocês acham que papel velho assusta alguém como eu? Eu construí metade das relações dessa cidade. Helena encarou o pai sem abaixar os olhos. E destruiu metade das pessoas no caminho. O sorriso dele desapareceu. Você está cuspindo no prato que te alimentou. Você me alimentou com medo, ela respondeu. E isso não é sustento. Ernesto se aproximou dela, baixando o tom. Se você continuar, sua mãe vai pagar. Eu não posso controlar tudo o que acontece. Helena sentiu o sangue gelar, mas não recuou. Se alguma coisa acontecer com ela, eu não fico em silêncio. Eu vou até o fim. Mesmo que a cidade inteira vire o rosto. Mateus colocou a mão no ombro dela. E eu confirmo tudo. Ernesto olhou para os dois, medindo forças. Pela primeira vez, parecia menor. Você acha que venceu? Ele disse, recuando em direção à porta. Mas a cidade não perdoa quem desafia as próprias regras. Helena respondeu sem hesitar. Então tá na hora da cidade aprender outras. A porta se fechou atrás dele. Helena sentiu as pernas tremerem e precisou se sentar. Mateus se ajoelhou à frente dela. Você foi muito corajosa, ele disse. Ela respirou fundo. Não, eu só cansei de ter medo. Naquela noite, Helena quase não dormiu. Não por arrependimento, mas por consciência. Sabia que o pior ainda estava por vir. Mas também sabia que acontecesse o que acontecesse, não voltaria atrás, porque pela primeira vez na vida, o silêncio não parecia mais uma opção. A tensão não explodiu de uma vez. Ela se infiltrou nos dias seguintes como um veneno lento. Ravenna Baixa começou a se dividir em pequenos silêncios. Cumprimentos que não vinham, portas que se fechavam cedo demais, conversas interrompidas quando Helena passava. Na terceira manhã depois da visita de Ernesto, Helena acordou com uma batida forte na porta. Mateus se levantou antes dela. Polícia, disse uma voz do lado de fora. Helena sentiu o estômago afundar. 2 homens entraram, educados demais para serem inocentes. Um deles segurava um bloco de anotações. Senhora Helena Rocha, precisamos fazer algumas perguntas, é rápido. Mateus se colocou ao lado dela. Sobre o quê? Denúncias, respondeu o policial. A respeito de irregularidades no cartório e difamação contra um cidadão respeitado. Helena entendeu na hora. Meu pai. O policial não confirmou nem negou. Apenas fez um gesto com a cabeça. A senhora está ciente de que acusações falsas têm consequências. Helena respirou fundo. E acusações verdadeiras também. Mas alguém precisa começar. O homem anotou algo e encerrou a conversa sem hostilidade. Quando saíram, Mateus fechou a porta devagar. Ele está tentando nos cansar, disse Mateus. Não vai conseguir, Helena respondeu, embora sentisse o peso do medo no peito. No hospital, Lídia teve uma piora leve naquele dia.
Nada grave, mas o suficiente para abalar Helena. Ela segurou a mão da mãe por horas, lutando contra a culpa. Você não fez isso comigo, Lídia murmurou. Eu vivi muito tempo calada, agora é a sua vez de falar. Helena chorou ali silenciosamente. À tarde, algo inesperado aconteceu. Uma mulher aguardava Helena do lado de fora do hospital. Era mais velha, postura rígida, olhar cansado. Você é a filha do Ernesto Duarte, disse ela. Sou, Helena respondeu, cautelosa. Meu nome é Rosa. Seu pai me prometeu ajuda quando meu marido morreu. Em troca, quis minha casa. Eu perdi tudo. Helena sentiu o ar faltar. Você denunciou? Rosa balançou a cabeça. Não. Tive medo. Mas soube que você está enfrentando ele. Outras duas pessoas se aproximaram, ouvindo. Um homem de chapéu, uma jovem com o filho no colo. Histórias diferentes, o mesmo padrão. A gente não quer aparecer, disse o homem. Mas se você falar, a gente confirma. Helena sentiu algo mudar dentro dela. Não era mais só sobre sua família. Naquela noite, Mateus reuniu todos os documentos. Se formos, vamos até o fim, disse ele. Amanhã cedo, vamos protocolar tudo na capital. Helena assentiu. Ele vai tentar impedir. Talvez, Mateus respondeu. Mas agora não somos só dois. No caminho para casa, Helena percebeu algo novo. Alguns vizinhos a cumprimentaram. Um aceno discreto, um sorriso rápido. Pequenos gestos, mas suficientes para mostrar que o medo começava a rachar. Em casa, Helena sentou-se na cama, exausta. Se isso der errado, ela começou. Mateus segurou a mão dela. Vai dar certo. E se não der, pelo menos você não vai mais viver ajoelhada. Ela o olhou. Você também está arriscando tudo. Eu já devia isso à memória do meu pai, ele respondeu. Naquela madrugada, Helena escreveu uma carta. Não para enviar, mas para lembrar. Escreveu sobre o dia em que aceitou o casamento sem sorrir. Sobre a porta do quarto se fechando. Sobre o momento em que decidiu não se calar. Dobrou o papel e guardou na gaveta. Ao amanhecer, quando saíram rumo à capital, Ravenna Baixa ainda dormia. Mas Helena sabia. Quando acordasse, a cidade já não seria a mesma. E ela também não. Você que ficou até aqui, que acompanhou cada silêncio e cada escolha difícil dessa história, curta e acompanhe. Histórias como essa não pedem pressa, pedem presença. A estrada até a capital parecia mais longa do que realmente era. Helena observava a paisagem pela janela do ônibus, campos abertos, substituindo as casas apertadas de Ravenna Baixa. Cada quilômetro colocava mais distância entre ela e o medo antigo, mas também a aproximava de um confronto que não teria aplausos nem garantias. Mateus estava ao lado dela, segurando uma pasta simples, abarrotada de documentos. Nenhum dos dois falava muito. Não era tensão apenas, era consciência. Você pode desistir, ele disse finalmente. Ninguém vai te julgar. Helena sorriu de leve, sem humor. Passei a vida inteira desistindo de mim. Isso aqui é o contrário. Na capital, o prédio onde protocolaram a denúncia era frio, impessoal. Funcionários cumpriam o dever sem emoção. Mas Helena sentiu algo poderoso naquele gesto simples de entregar papéis. Não havia discurso, não havia vingança, apenas verdade. Vai levar tempo, avisou o atendente. E pode ser difícil. Tudo bem, Helena respondeu. Já foi. Quando saíram, o peso não desapareceu, mas mudou de lugar. Nos dias seguintes, as coisas se moveram devagar, como sempre acontece quando o poder começa a ser questionado. Ernesto tentou contato, primeiro com mensagens indiretas, depois com silêncio. O silêncio, desta vez, não controlava mais ninguém. Ravenna Baixa reagiu como cidades pequenas reagem, negando, resistindo, murmurando. Alguns defendiam Ernesto com fervor. Outros fingiam que nada estava acontecendo, mas havia também quem começasse a falar. Rosa foi a primeira a registrar depoimento, depois vieram mais dois, depois mais um. Histórias que nunca foram contadas, porque ninguém acreditava que alguém fosse ouvir. Lídia iniciou o tratamento. Não foi fácil. Houve dias em que Helena saiu do hospital com o coração esmagado, se perguntando se tinha feito tudo aquilo cedo demais. Em outros, bastava um sorriso fraco da mãe para justificar cada passo. Você me devolveu o ar, Lídia disse certa vez.
Mesmo que o corpo ainda falhe, Helena chorou naquele dia. Não de medo, de alívio. O casamento continuava existindo, mas havia mudado de forma. Helena e Mateus não fingiam felicidade. Também não se escondiam. Eram dois adultos aprendendo a reconstruir algo sobre ruínas honestas. A gente não começou certo, Helena disse uma noite, sentados na varanda. Mas talvez a gente esteja continuando direito. Mateus assentiu. Eu nunca quis ser teu dono, só não sabia como não ser parte do problema. Ela olhou para ele com cuidado. E agora? Agora eu fico, ele respondeu. Se você quiser. Helena pensou por alguns segundos. Eu quero tentar. Sem dívida, sem acordo, só escolha. Foi a primeira vez que se beijaram sem peso. Meses depois, a investigação avançou. Ernesto não foi preso imediatamente. Não houve espetáculo. Houve desgaste, perda de influência, portas fechadas. O tipo de punição que homens como ele temem mais do que algemas. Ravenna Baixa nunca voltou a ser a mesma. Nem precisava. Algumas feridas ficaram expostas. Outras começaram a cicatrizar. Helena voltou à lavanderia por um tempo. Por escolha. Depois conseguiu trabalho em outra cidade próxima, auxiliando mulheres em situação de violência doméstica. Não como heroína, como alguém que sabia ouvir. Você não precisa gritar, ela dizia, mas não precisa se calar. Numa tarde comum, Helena passou pela antiga casa do pai. Estava vazia, as janelas fechadas, nenhum sentimento de vitória, apenas encerramento. Ela parou por um instante, respirou fundo e seguiu, porque o verdadeiro fim daquela história não foi a queda de um homem. Foi o nascimento de uma mulher que aprendeu que amor não exige sacrifício silencioso, que família não se constrói com medo e que casamento nenhum deve ser prisão. O motivo do casamento foi escondido, sim, mas quando a porta do quarto se fechou, algo mais forte se abriu. A coragem de não aceitar mais o papel imposto, e isso ninguém jamais conseguiu tirar dela.